Olá! O mundo da inteligência artificial, olha, tá mudando muito rápido. A gente tá saindo daquela era dos chatbots que só respondem, sabe? E entrando em algo muito, mas muito mais poderoso, os agentes autônomos. E bem no centro dessa revolução, quem tá lá? O Google, claro, com todo um universo de produtos sob a marca Gemini. Só que com tantos nomes diferentes, é super normal ficar um pouco perdido. O objetivo desta análise é justamente esse: botar ordem na casa, mostrar como decodificar esse ecossistema para entender qual ferramenta é a certa para cada um. E para começar, vamos entender o que, afinal de contas, é um agente de IA. Primeiro, é fundamental entender essa diferença. Um chatbot, basicamente, é reativo. Ele responde com base no que aprendeu, seguindo padrões. Já um agente de IA, ele é proativo. Ele tem memória, ele usa ferramentas, ele consegue executar planos complexos com vários passos. Isso não é só uma melhoria, gente, é uma mudança total de paradigma na computação. E aqui tá a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente ouve falar de Gemini Advanced, Gemini Enterprise, Gemini Builder. Parece que todos fazem a mesma coisa, mas não fazem. Cada um deles é uma peça de um quebra-cabeça muito bem pensado. E entender essa estrutura é a chave para a gente conseguir destravar o verdadeiro poder desses sistemas. Para isso, nosso roteiro está bem claro. Vamos começar entendendo a base dessa revolução, depois decodificar o ecossistema do Gemini, explorando as ferramentas para uso pessoal, para o mundo corporativo e também para os desenvolvedores. E no final, a gente vai ter um guia definitivo para escolher a ferramenta certa. Vamos lá? Ok, primeiro ponto. É importante lembrar que uma ferramenta para criar agentes só é boa de verdade se o modelo de IA por trás dela for bom. Essa capacidade de raciocinar, de planejar, isso não surge do nada, sabe? Ela vem da evolução dos modelos de base. E essa evolução, nossa, foi muito rápida e impactante. O Gemini 1.5, por exemplo, permitiu que os agentes lessem manuais inteiros de uma vez. As versões Flash trouxeram a velocidade que a gente precisa para interações em tempo real. E o Gemini 3.0, com essa capacidade de Deep Think, deu aos agentes a habilidade de, pensar duas vezes antes de agir, o que diminuiu muitos erros em tarefas complexas. Esse é o cérebro por trás de tudo. Agora que a gente já entendeu o motor, vamos dar uma olhada na caixa de ferramentas. A melhor forma de pensar no ecossistema Gemini é como se fosse uma pirâmide, sabe? Com 3 níveis. Cada nível foi projetado para um tipo diferente de usuário e para um nível diferente de complexidade, desde o uso mais pessoal até o desenvolvimento de software de forma autônoma. Na base da nossa pirâmide, a gente tem a camada mais acessível. Ela foi pensada para profissionais, criadores, para qualquer pessoa que queira criar seus próprios assistentes de IA personalizados. E o melhor, sem precisar escrever nenhuma linha de código. A ferramenta-chave aqui se chama Gen. O que é genial aqui é a simplicidade. Sério, tudo começa com uma descrição bem simples do que se quer. Tipo, haja como um tutor de matemática que nunca dá a resposta de bandeja. A própria IA, então, pega essa instrução e dá uma melhorada nela para garantir que o agente seja consistente. E o passo mais poderoso é a fundamentação. Você pode conectar o Gem aos seus próprios arquivos no Google Drive. Imagina só, criar um especialista no seu próprio contexto. Então, aqui está o pulo do gato. A versão gratuita dá um gostinho, mas é no Gemini Advance que a mágica acontece para criar agentes realmente poderosos. É ele que garante acesso aos modelos mais top, como o 3.0 Pro com DeepSync, aquelas janelas de contexto gigantescas e, o que é fundamental, uma integração profunda e segura com seus arquivos. Certo, vamos subir um degrau na pirâmide e ver como isso funciona nas empresas. Quando o objetivo é usar IA em grande escala, com governança, com segurança, integrando com os processos de negócio, a ferramenta muda. Aí entra em cena o Gemini Enterprise e o seu principal componente, o Agent Designer. E esse slide aqui mostra muito bem a mudança de filosofia. Os GEMs são sobre criatividade, flexibilidade pessoal. Já o Agent Designer é sobre controle, sobre ter um resultado previsível. Em vez de usar linguagem natural, a pessoa usa uma tela visual para desenhar fluxos de trabalho bem rígidos. Isso garante que um agente de reembolso, por exemplo, siga exatamente as políticas da empresa, sempre. E as capacidades dele refletem isso. Ele consegue orquestrar vários subagentes, tem integração segura com o Gmail e o Docs da empresa. E, o mais importante de tudo, a garantia de que os dados da companhia nunca, jamais, são usados para treinar os modelos do Google. Isso é essencial para qualquer negócio que precisa seguir regulações. Agora sim, chegamos ao topo da pirâmide, a fronteira da autonomia. É aqui que o Google redefine completamente o que significa criar agentes. Estamos falando de ferramentas onde a própria IA se torna a equipe de engenharia de software.
Bem-vindos ao Gemini Builder e seus dois agentes principais, o Stitch e o Jules. E essa citação aqui, ela resume o poder absurdo do agente de back-end, o Jules. Ele não só escreve código, ele escreve testes para o próprio código que ele escreveu, encontra os bugs e corrige tudo sozinho, antes mesmo de um ser humano botar os olhos ali. Isso é autonomia num nível que a gente nunca viu. O processo todo parece coisa de ficção científica. Você começa com um esboço, um desenho simples. O Stitch, que é o agente de front-end, transforma essa imagem numa interface de usuário de verdade. E aí o Jules assume, construindo todo o back-end, o banco de dados, as APIs, tudo o que o aplicativo precisa para funcionar. O desenvolvedor guia o processo, claro, mas são os agentes que fazem o trabalho pesado. Ufa! Ok, passamos pelas 3 camadas, pessoal, empresarial e de desenvolvimento. Agora, vamos juntar tudo isso num guia final bem claro, que vai servir como uma bússola para navegar nesse ecossistema todo. E aqui está o resumo. Se o objetivo é produtividade pessoal, criar assistentes personalizados, a resposta é Gemini Advanced e seus gems. Ponto. Se a necessidade é automação corporativa, com controle, com governança, a escolha é Gemini Enterprise e o Agent Designer. E para quem quer construir a próxima geração de software com IA, bom, aí o caminho é o Gemini Builder. Simples, claro e direto ao ponto. Então a escolha da ferramenta hoje depende da necessidade de cada um. Mas tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Com a chegada desses agentes que conseguem ver e ouvir o mundo em tempo real, a gente está na beira de uma nova era. A questão não é mais qual ferramenta usar, mas sim como a própria natureza do trabalho e da nossa interação com o digital vai ser transformada quando essa barreira entre a nossa intenção e a execução de uma tarefa finalmente desaparecer.